Bom dia! Começa agora o Jornal da Manhã. Hoje, dia 24 de maio de 2013. Eu sou Vitória Monte. E eu, Caio Barbosa. As principais manchetes do dia. Faculdade de Educação Física da PUC Campinas apresenta falhas na manutenção de infraestrutura. Especialistas explicam os benefícios da pimenta para a saúde e bem-estar. Cresce o número de acidentes envolvendo motocicletas em Campinas. As câmeras Lomo têm atraído fotógrafos profissionais e amadores que buscam efeitos imediatos. Novo abrigo para moradores de rua é inaugurado em Campinas. E ainda hoje você confere uma entrevista exclusiva com o professor da PUC, Luiz Roberto Saviani, sobre o panorama cultural de Campinas. Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã. Alunos da PUC Campinas divulgaram, por meio do Facebook, fotos que apresentam falhas na manutenção no complexo da Faculdade de Educação Física, a FAEF, no Centro de Ciências Humanas, Sociais e Aplicadas, o CCHSA. André Montejano, aluno do terceiro ano de jornalismo, publicou fotos via Facebook no dia 15 de abril para compartilhar a situação do campo de futebol da FAEF. A principal queixa decorreu da falta de corte da grama. Com a proximidade da 20ª edição do JUCA, Jogos Universitários de Comunicação e Artes, os alunos se preocupam com o desempenho e o preparo. Quando começou os treinos diariamente para o Juca, a gente viu que estava sem condição de treinar. Daí a gente decidiu fazer umas fotos e criar um textinho para reivindicar via Facebook. E aí tivemos mais de 400 compartilhamentos, tal, chegou a direção. Com isso, recebemos a resposta que dentro de uma semana estaria tudo normalizado. Demorou 2 semanas para normalizar a grama, mas a iluminação ainda está precária. As reclamações são encaminhadas ao Centro de Ciências Humanas Sociais Aplicadas, o CCHSA. Sandro Cosso, funcionário de apoio deste centro, explica que a dificuldade em trocar as lâmpadas dos holofotes decorre das exigências no campo da segurança do trabalho. Segundo o que o departamento nos informou, a legislação em relação à segurança do trabalho ela está altamente rigorosa. Então o que a universidade está fazendo antes de fazer essa substituição? Atendendo à legislação, porque o departamento de segurança do trabalho ele é altamente rigoroso aqui na universidade. Qualquer empresa que é contratada pela PUC precisa passar por um treinamento com a segurança do trabalho. Luiz Henrique Veloso, diretor de esportes da Atlética de Comunicação e Artes da PUC, apoiou a decisão dos alunos e esclareceu a posição como orientador dos atletas. A minha única responsabilidade são com os atletas de comunicação. Eles se portaram como alunos, na questão de a gente tem o direito e a gente tem o dever. O dever como aluno estava sendo cumprido, só que o direito da faculdade com os alunos não. Sandro, do CCHSA, reforça o papel da universidade sobre os direitos dos alunos e ainda alerta a melhor maneira de comunicar os problemas de infraestrutura da Faculdade de Educação Física. Antes de ter qualquer sanção, a gente precisa, no mínimo, educar. Às vezes, essas coisas acontecem por falta de orientação. É mandar as fotos que eles tiraram e as reclamações para o setor aqui responsável, que é o setor de apoio, que vai estar junto com os setores que vão atender essas demandas, assim, dentro da melhor maneira possível e mais rápido também, né? As necessidades precisam atender à estrutura que a universidade oferece e a comunicação entre o centro de apoio e os alunos se mostra fundamental. Carolina Barbosa, de Campinas. Correspondentes internacionais. A reportagem Sem Fronteiras foi o tema da Jornada de Jornalismo 2013, evento realizado pela Faculdade de Jornalismo da PUC Campinas. Jornalistas com experiência internacional estiveram presentes nos dias 7 e 8 de maio para compartilhar conhecimentos com os alunos. O evento recebeu 4 palestrantes que discutiram as possibilidades, dificuldades e importância da atuação do correspondente fora do Brasil. Luiz Carlos Azenha, que atualmente trabalha na Rede Record, iniciou o ciclo de palestras. Azenha falou da importância do contexto cultural do outro país. Ter informação sobre o lugar que você vai fazer cobertura é muito importante. Então é muito comum a gente, como repórter, mesmo jornalista experiente, vão e saem dos lugares onde eles vão reproduzindo preconceitos que eles receberam. O segundo palestrante, Cléster Cavalcante, fez um depoimento sobre seus dias em meio à guerra síria e de prisioneiro em Homs.
A experiência nessa guerra gerou um livro bastante discutido na palestra. A aluna do segundo ano de jornalismo, Virgínia Laborão, teve uma outra visão da história pela maneira que Cléster a contou na palestra. Sim, quando você lê o livro, você imagina a pessoa que está escrevendo, né? Daí é engraçado quando você vê a pessoa realmente contando aquilo que você já leu. Ele consegue te transportar, mas ele contando também é muito mais emocionante. E é legal perceber como ele consegue ser descontraído a partir de um trauma tão grande. Luciana Xavier foi a única dos convidados correspondentes a ter a família como acompanhante em outro país. Normalmente, para quem acompanha do correspondente, o cônjuge que acompanha, tem que ter bastante pique, porque não vai poder fazer nada, a não ser talvez estudar e tudo mais. A última palestra foi da chilena Natália Ramos, correspondente no Brasil pela France Press. A voz de uma jornalista estrangeira pôde ajudar os alunos a entender melhor o papel e a importância dos correspondentes internacionais. Cada palestra foi conduzida por um professor de jornalismo, como Fabiane Ormanese e Cissa Toledo. Houveram cerca de 200 alunos em cada palestra. A PUC Campinas pediu para que professores e alunos fizessem uma avaliação da jornada de jornalismo para que a direção possa entender quais foram os pontos positivos e negativos, ouvir sugestões e até melhorar a próxima jornada. Sou Cássia Bromel, de Campinas. Na última década, o número de acidentes que envolvem motocicletas aumentou de maneira alarmante. A imprudência é tida como principal causa. Com o aumento da frota de motocicletas, cresceu também o número de acidentes envolvendo motos. Mas esse não é o único motivo. Além do grande número de veículos circulando, a moto é um veículo instável onde o condutor está totalmente vulnerável, exceto pelo capacete. Aliando isso à imprudência dos motociclistas, os acidentes são quase sempre fatais. Em aproximadamente 60% dos casos, eles são causados pela imprudência que, motivados pela pressa e a facilidade oferecida pela moto, acabam utilizando o corredor entre os carros como um recurso. É o que relata o motoboy Eliel, que já passou por situações de risco enquanto trabalhava. Às vezes eu abuso, pegando o corredor para chegar mais rápido no meu trabalho. Eu acabei sendo surpreendido com um veículo que não deu certo. Claro, eu estava errado devido estar no corredor. Ele entrou na minha frente. Eu brequei fatalmente, mas eu vi a morte na minha frente. Esse tipo de atitude acaba surpreendendo os motoristas e causando danos aos veículos, como retrovisores e faróis quebrados, também arranhões na lataria e ocasionando acidentes. É o que relata a estudante Mariana, que trafega do trabalho para a universidade diariamente. Eu acho que a falta de atenção, a pressa, a imprudência colabora para que esses acidentes aconteçam. Numa tentativa de reduzir os acidentes, o governo federal, junto com órgãos como o Denatran, lançaram uma campanha em parceria com a OMS para conscientizar os condutores a dirigir de maneira mais prudente e assim evitar correr riscos desnecessários. Caio Barbosa, de Campinas. E atenção, estão abertas as matrículas para a Faculdade da Terceira Idade de Campinas. Estão abertas as inscrições para o segundo semestre da Faculdade da Terceira Idade de Campinas, que podem ser realizadas na Secretaria da Faculdade, no campus central da PUC. Para se inscrever, basta ter no mínimo 45 anos de idade. As aulas ocorrem de segunda a sexta-feira, das 14 às 17 horas, também no campus central da PUC. A matriz curricular conta com a abordagem de temas relacionados a assuntos biológicos, culturais e sociais. Ainda ocorrem palestras, minicursos e oficinas de dança, espanhol, inglês, teatro e relações interpessoais. As aulas são ministradas por professores de diferentes áreas de conhecimento da PUCamp. A faculdade existe há mais de 20 anos e conta com um público muito fiel e satisfeito. A aposentada Maria do Carmo Pérez, de 83 anos, frequenta a faculdade há 16 e conta um pouco sobre a experiência. Dona Maria, como que eram as aulas, as atividades, as excursões antigamente? Quando eu entrei, tinha mais atividade, tinha mais coisas para fazer, para escrever, tinha mais excursões e agora diminuiu um pouco, mas de vez em quando ainda tem. E atualmente, como que estão as aulas, os professores, as atividades? Atualmente os professores são muito bons, tem sido muito agradável e principalmente pelas amizades que a gente fez lá, que são muito duradouras e muito agradáveis. Os alunos também têm atividades complementares como passeios, excursões, ações solidárias e participação em eventos. As atividades estão incluídas na mensalidade de R$ 152.
Vitória Monte, de Campinas. Especialistas explicam os benefícios da pimenta para a saúde e bem-estar. As câmaras Lomo têm atraído fotógrafos profissionais e amadores que buscam efeitos imediatos. Novo abrigo para moradores de rua é inaugurado em Campinas. E ainda hoje você confere uma entrevista exclusiva com o professor da PUC, Luiz Roberto Saviani, sobre o programa Panorama Cultural de Campinas. Vamos a um breve intervalo e voltamos daqui a pouco. Com o barril de Heineken 5 litros, você faz a festa onde estiver. Na balada com os amigos, no churrasco de fim de semana ou na praia com a galera, a diversão é garantida com uma Heineken gelada. E quer saber o melhor? Não tem desperdício, porque se sobrar cerveja, você pode guardar para o próximo encontro, sem problema algum. O barril de Heineken é o único que mantém o mesmo sabor e qualidade por 30 dias depois de aberto na geladeira. Difícil mesmo vai ser a cerveja durar tanto sem ninguém beber. Heineken 5 litros, o único barril que você tira cerveja como se fosse chopp. Beba com moderação. Estamos de volta. Confira agora a reportagem de Vitória Monte sobre a má gestão dos recursos de Fundo à Cultura. Durante os anos de 2010 e 2011, foram gastos, segundo o portal de transparência da Prefeitura de Campinas, R$ 57.600 com aluguéis de máquinas de café para a Secretaria Municipal. Ainda, no ano de 2011, foi feito o pagamento de prêmios de Miss Campinas, primeira e segunda princesa, com um valor total de R$ 7.500. Curiosamente, as contratações de bandas, pessoas físicas e serviços neste período foram declaradas no valor total ou muito próximo de R$ 8.000. O fato é que este é o valor máximo que o secretário da Cultura de Campinas tem autonomia para gastar por operação, sem a necessidade de abri-la para concorrência. O que preocupa é que todos esses gastos foram feitos com dinheiro público destinado ao Fundo à Cultura da cidade. Essa má gestão tem aberto espaço para as iniciativas privadas e também gerado insatisfação entre os cidadãos e consumidores de cultura, como comenta a professora Cecília Garcia. Bom, para consumir cultura em Campinas é bastante complicado, né? Então, as alternativas acessíveis ao meu poder aquisitivo são o cinema, alguns dias da semana que oferecem um preço mais em conta, e em alguns momentos, quando vem alguma peça que vale muito a pena, eu invisto no teatro também, né? Que são as opções que são divulgadas na mídia, mas nem sempre eu sou capaz de conseguir pagar, né? Porque são muito caras. Então, teatro, por exemplo, vem peças muito boas, às vezes para a região, mas estão num valor totalmente inacessível. O que muitos não sabem é que há inúmeras ações e iniciativas culturais dos produtores locais. Segundo o ator e diretor Tom Crivellaro, que é também presidente da Associação de Produtores de Teatro de Campinas, a Secretaria de Cultura serve como uma camisa de força para a produção local. Há 28 anos, ele executa a campanha de popularização do teatro de Campinas, mas sem o apoio da Prefeitura. A campanha de popularização do teatro, ela só existe há 28 anos, porque há pouco mais de 10 anos atrás, nós a transformamos em lei. E houve várias tentativas de se acabar com a campanha de popularização do teatro. E ela só se manteve, e só é o que é hoje, o maior evento em média de público do Brasil. E ela só acontece ainda porque existe essa lei. A situação é difícil também para os produtores musicais e de dança. Hoje, nós temos problemas de espaço, não só para os produtores de teatro. Os músicos de Campinas não têm espaço em teatros municipais. Os grupos de dança, as academias de dança, para fazer seus espetáculos de final de ano, não têm espaço para apresentarem. Todo ano é a mesma luta. Esse ano, ainda acho que não começaram a discutir, mas eu já estou prevendo, e depois você me cobre se eu estiver errado, vai dar problema. Porque eles precisam de no mínimo um mês no Teatro Castro Mendes, e só temos o Teatro Castro Mendes. Agora, eles devem então abrir mão do seu espetáculo de final de ano? Claro que não. Que construa outros teatros. O problema do déficit cultural em Campinas gira em torno da má gestão dos recursos públicos e, segundo Tom, ela está nas mãos erradas. Sabe qual é o grande problema das secretarias de cultura nos últimos anos na cidade?
Elas foram formadas por pessoas que não gostam de cultura, que não entendem de cultura, que não se sentem confortáveis discutindo cultura, e é por isso que nós estamos no fundo do poço. A Secretaria Municipal de Cultura não se manifestou em relação aos pedidos de esclarecimento. De acordo com a lei federal, a vigilância sanitária é responsável por desenvolver um conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de interferir nos problemas sanitários. Nossa produção foi conhecer de perto a situação em Valinhos, interior de São Paulo. A Praça 500 Anos, em Valinhos, é espaço para um grande número de comerciantes ambulantes que, de terça a domingo, vendem lanches, pipocas, milhos, doces no período da tarde e da noite. Não se sabe ao certo a quantidade de comerciantes. Segundo o vigilante sanitário Francisco, que não quis informar o sobrenome, a fiscalização desses comércios 1 ou 2 vezes por ano, e também quando há denúncias. Após várias tentativas, nossa produção não conseguiu uma entrevista com o diretor da vigilância, que não estava disponível ou não quis nos atender. Renata Pessotto e o seu marido, Roberto Pessotto, têm um carro de churros. Quantas vezes a fiscalização passa por aqui? 2 ou 3 vezes por ano, e não tivemos nenhuma reclamação. Vocês têm esse comércio há quanto tempo? Mais ou menos 2 anos. Este comércio foi fiscalizado 4 vezes durante 2 anos, sendo que a vigilância sanitária tem um papel preponderante na promoção e prevenção de doenças. Gabriela Soligo, de Valinhos. Diferente do que muitos pensam, as pimentas não fazem nenhum mal para seus consumidores. Ao contrário, podem ajudar em uma dieta saudável e no seu bem-estar. A reportagem é de Bárbara Demarque. Os escravos africanos trouxeram para o Brasil uma especiaria que caiu no paladar do brasileiro. As pimentas, que hoje fazem parte importante da nossa culinária, já se tornou um dos grandes produtos produzidos pelo país. A pimenta do reino, por exemplo, já é chamada por alguns economistas de o diamante negro brasileiro. Novidades no campo da pesquisa da especiaria revelam que as pimentas são responsáveis pelo bom humor daquele que as consomem. Além disso, diminuem potencialmente as dores de cabeça. Para aqueles que não estão acostumados com o sabor ou ainda não usam a pimenta em suas refeições, o gastrônomo Sebastião Miranda dá boas dicas. Então, um pouquinho de pimenta do reino assim no feijão vai muito bem. Pimenta branca no arroz, um picadinho de carne com legumes, também nas saladas, sem problema nenhum. Qualquer coisa que você faça de pimenta que seja de qualidade, não faz mal, ao contrário, faz até bem à saúde. É muito bom e muda bem o sabor de qualquer tipo de prato. Um dos motivos dessa popularização da especiaria é que, além de ser muito saborosa, é de fácil cultivo. Fomos falar com Solange Pascotto, especialista na plantação e conserva da pimenta, para saber como podemos tê-las em casa. O bom da pimenta é que a gente pode cultivar elas em pequenos espaços, vasos, jardineiras. É só deixar ela em contato com a luz solar e regar 3 vezes por semana é suficiente para ter um bom crescimento. Depois de grande, para conservar as pimentas, você colhe, lava, seca bem, aí você coloca num pote de vidro e você enche com o que você preferir, um azeite, um óleo, um vinagre, o que for mais do seu agrado. Diante de tantos benefícios, fica difícil resistir a essa delícia. As mais ardidas ou as menos ardidas, você escolhe. Afinal, o brasileiro já se rendeu a essa delícia picante. Lomografia ou lomo para os íntimos é uma modalidade de fotografia analógica. Sem o visor de LCD, se torna um obstáculo para quem prefere ver a foto na hora. Porém, os efeitos agregados na câmera são ótimos atrativos. As câmeras Lomo, automáticas e específicas, são capazes de capturar movimento com incrível sensibilidade à luz, características essas que permitem efeitos inusitados. Alexandre Feola, fotógrafo profissional da Estúdio Bambini, opta pela câmera Canon 5D Mark II, por ser uma das melhores do mercado e por já vir com efeitos. A estudante Maiana Correia prefere a Instamini 7S, por ter o formato diferente das outras, revelar foto instantaneamente e ter efeito vintage. Alexandre Feola, por que você prefere usar a câmera Lomo? Eu prefiro as câmeras Lomo porque elas possuem recursos que facilitam o meu dia a dia, principalmente na hora de editar as fotos. Isso me economiza muito tempo de trabalho. Mesmo tendo um custo um pouco mais alto que as outras, elas proporcionam uma qualidade muito melhor nas fotos.
muito boa de se usar. Já a Maiana Correia não é uma fotógrafa profissional. Então por que, Maiana, você usa as máquinas Lomo? Bom, eu uso a máquina Retro Lomo porque nela já vem os efeitos da própria câmera. E mesmo eu não sendo uma fotógrafa profissional, ela ajuda muito porque é muito mais eficiente. Gabriela Soligo, de Campinas. Novo abrigo para moradores de rua é inaugurado em Campinas. E ainda hoje você confere uma entrevista exclusiva com o professor da PUC, Luiz Roberto Saviani, sobre o panorama cultural da cidade. Vamos a um breve intervalo e voltamos daqui a pouco. Bruno e Ornella são alunos da PUC Campinas e têm muitos sonhos para realizar. No momento, eles estão descobrindo um mundo novo, o da universidade. E já pensam até em fazer estágio. E você, qual é a sua história? Venha realizá-la na PUC Campinas. Vestibular 2010. Inscrições abertas, com desconto até 9 de outubro. PUC Campinas. Histórias reais. Conquistas de verdade. Manifestações estudantis são exemplos de como o jovem pode se interessar pela política, porém não são todos os que buscam se envolver. Na eleição do DCE, menos de 1/4 de todos os alunos dos 3 campi da PUC foram às urnas. Isso mostra que o engajamento existe, mas é pequeno. No passado, o jovem foi mais envolvido, principalmente nos anos 60, por lutar contra o regime militar no Brasil. Para o professor de Ciências Políticas, Pedro Lemos, a individualização atrapalhou o engajamento que o jovem tinha. Aí dos anos 90 para cá, esse processo da globalização, as novas tecnologias, tudo isso foram individualizando muito o jovem. O jovem passou a buscar uma saída mais individual. Apesar disso, há uma tentativa de retomada do jovem, mas se preocupando menos com a política partidária e se interessando por manifestações sociais. Ainda é uma minoria de jovens, mas ele se engaja mais em questões mais focais, da luta de questões ligadas aos interesses das minorias, como movimentos negros, questão indígena, questão ambiental, questões de gênero. Isso é política também. Muitas dessas novas manifestações acontecem através da internet, mas ainda são poucas e ineficientes. Porém, há exemplos de causas que deram certo, como as assinaturas para a legalização da ficha limpa e até a Primavera Árabe. Sou Kátia Bromas, de Campinas. O Hospital Municipal da cidade de Itapira, localizado a 70 quilômetros de Campinas, sofre com um atraso no atendimento. Isso decorre de problemas nas máquinas de raio-x e a falta de comunicação entre os funcionários. A reportagem é de Marília Alberti. Demora. Essa é a palavra mais frequente no Hospital Municipal de Itapira. Nas últimas semanas, o setor de radiologia apresentou problemas nas 2 máquinas onde os exames são realizados. Uma delas estava quebrada e a outra indicava falhas durante o processo. A técnica Karen Schmidt disse mais detalhes sobre o caso. Olha, no momento é a falta de material e a demora do técnico para consertar os 2 aparelhos. Um dos aparelhos queimou já faz mais ou menos 1 mês, queimou a ampola, e o outro está funcionando com muita dificuldade. E aí isso ocasiona um atraso no atendimento. Segundo a técnica, entre pacientes externos e internos, o hospital recebe em média 100 pacientes por dia. Apesar dos transtornos, os aparelhos já foram consertados. Já foi consertada, os 2 aparelhos estão funcionando normalmente, só que houve um atraso aí na fila, né, de agendamento. Vamos ver se eles contratam mais funcionários para que isso normalize. No entanto, outro problema surgiu. Dessa vez, uma possível falha de comunicação entre funcionários do hospital deixou uma senhora irritada com a demora no atendimento. A minha reclamação é que a gente chega lá e tem que esperar bastante, e daí eu fui reclamar, fui pedir uma informação. Eu escutei a moça falar que tinha 2 na frente, e eu fui reclamar e ela disse para mim, não falei com a senhora. Então aí eu fui para a diretoria reclamar, porque a minha sogra é idosa e tinha mais idoso na fila.
Então, e eu saí tarde de lá. E daí a máquina estava quebrada, deram essa desculpa e ficou por isso mesmo. Mesmo após ser informada do problema, Lázara afirmou não ter nenhum comunicado pelo hospital, o que deixou a dona de casa confusa. Não, eu não sabia que a máquina estava quebrada. Eu achei que estava funcionando normal o hospital, porque não tinha nenhum aviso do que a máquina estava quebrada. O auditor da Secretaria de Saúde, Ederson Ventura, comentou sobre o fato e disse estar ciente dos problemas ocorridos. Sim, nós já estamos cientes que há um problema em uma das máquinas de raio-x. No entanto, o que aconteceu algumas semanas atrás é que uma pessoa reclamou dos serviços prestados, devido à demora no atendimento. Isso se tornando um problema interno, mas nós vamos intervir, já que estamos fazendo de tudo para resolver o quanto antes esse caso. Foi inaugurado no mês de maio um novo abrigo para moradores de rua. O projeto é uma parceria da Prefeitura com a instituição Padre Haroldo para auxiliar essas pessoas na reinserção à sociedade. Campinas ganhou a primeira casa de passagem voltada para moradores de rua em idade adulta. Com um conceito mais humanizado, o local tem capacidade para atender 25 pessoas por um período de 3 a 6 meses. Além das tarefas do dia a dia, a casa oferece também suporte para a emissão de novos documentos e assistência psicológica, como o caso de Gabriel Siqueira, de 29 anos, que tem esperança de voltar a ter uma vida digna e destaca a importância do suporte oferecido pela casa. A casa vem me dando todo esse suporte necessário para me reinserir na sociedade de uma forma digna e de uma forma a me manter nesse padrão social. De acordo com um levantamento da Secretaria de Assistência Social, Campinas tem atualmente 602 pessoas morando nas ruas. A secretária de Assistência Social do município, Janete Valente, explica que, pelo tamanho reduzido, a casa não pode atender a todos os moradores de rua, mas destaca a intenção de trabalhar próximo a eles, visando reinseri-los na sociedade. Esta casa, ela sozinha, ela não vai dar conta. É o conjunto necessita uma porta de entrada nos CAPs para as pessoas identificadas como substâncias psicoativas, um trabalho de retorno ao mercado de trabalho. Ainda segundo Janete, para entrar é preciso já ter passado por outros programas sociais do município. Caio Barbosa, de Campinas. Professor da PUC Campinas, Luiz Roberto Saviani compara o panorama cultural de Campinas dos anos 70 e 80, com o atual em entrevista exclusiva. Como era o panorama cultural de Campinas na década de 70 e 80? Olha, Campinas teve uma efervescência cultural desde os anos 60, né? Movimentos de grupos afro, entidades negros, né? Você sempre teve assim, o Centro de Ciências e Letras de Campinas sempre foi uma entidade bastante ativa, e a produção cultural de Campinas, principalmente na área do teatro, né, sempre foi vigorosa. Campinas viveu um período, digamos assim, bastante vigoroso nesses períodos de 60 a meados de 80, digamos assim. Um panorama bastante interessante é que a Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas, ela foi o expoente da campanha das diretas já. Ela foi o ícone, na verdade. Então, em 74, quando é criada a Orquestra Sinfônica e ela é entregue às mãos do maestro Benito Juarez, né, a Sinfônica cresceu para além das fronteiras do Brasil, né? Ela chegou a ser mencionada em jornais americanos, alemães, franceses. Você tinha uma cultura musical erudita de qualidade na cidade. Era uma orquestra de primeiríssima linha. Ela chegou a superar a orquestra sinfônica de capitais brasileiras, né? Tanto é que os políticos, os radialistas, esportistas e toda a sociedade brasileira envolvida na campanha pela eleição direta para presidente escolheu a Sinfônica como esse digamos assim, a bandeira, né, da campanha. Então, foi muito legal nesse período pela produção muito prolífera em vários campos, mesmo assim, na arte cênica, na arte pictórica. Nós tivemos grandes grupos de pintores, né, artistas plásticos, que se dissolveu, acabou. Hoje em dia você não tem uma cultura mais em Campinas, efetivamente, né? E como que você enxerga o déficit da oferta de cultura frente à demanda que está cada vez mais crescente? Eu não digo que é um déficit, não existe nada. Você não tem uma cultura, uma prática cultural em Campinas. Nós vivemos de shows, peças efêmeras. Você depende exclusivamente do que vem da capital, né? E vem assim muito espaçadamente. Você não tem ela é
bissexta, né? Você tem uma cultura bissexta em Campinas. Fica muito assim, na dependência de uma tendência, de um momento, mas nunca é uma cultura efetiva, não existe uma gestão cultural na cidade, não existe aplicação de recursos, né? Então, assim, há um abandono total. A recente inauguração do Teatro Castro Mendes, reinauguração, reabertura, né? Essa crise do Centro de Convivência Cultural, tudo isso joga a cidade num patamar nulo de cultura. Você não tem cultura, efetivamente você não tem. Então, a cultura que você consome vem majoritariamente da iniciativa privada? Exatamente. Se não há iniciativa privada, você não tem cultura. Então, há um espaço, um shopping que foi aberto agora, que está começando a fazer... Mas mesmo assim, os eventos não têm aquela dimensão cultural que você encontra em qualquer capital mundial, em São Paulo, Rio, né? Nós não temos um teatro municipal, efetivamente, nós não temos... A orquestra sinfônica, ela foi sucateada, há uma arrogância muito grande ali, né? Dos próprios músicos, de se acharem... Né? Mas cadê a orquestra sinfônica? Ela faz algumas apresentações espaçadas também, e você não tem uma cultura, digamos assim, de música erudita na cidade por conta disso. O Jornal da Manhã fica por aqui. A gente se vê na próxima edição. Até lá! Esse jornal foi desenvolvido pela turma 4, terceiro semestre do curso de jornalismo, na disciplina Rádio Jornalismo A, com a orientação do professor Marcel Cheida, editora Carolina Barbosa e coordenadora de produção Kátia Bromel. E os repórteres foram Bárbara Demarque, Caio Barbosa, Marília Alberti, Vitória Monte, Carolina Barbosa, Kátia Bromel e Gabriela Soligo. PUC Campinas, 24 de maio de 2013.